amados e amadas, tudo bem? Pois é, vamos lá novamente. Hoje nós vamos continuar a série Dieta Literária. Final de semestre, né? Tá todo mundo precisando de algumas leituras aí, inclusive os meus pupilos e as minhas menininhas lá, os meus alunos, que estão precisando de algumas leituras. Então nós vamos falar hoje de uma obra que eu adoro. Mas antes de mais nada, eu queria chamar a atenção de vocês para uma data especial, um feriado que tá aí, tá para chegar, entendeu? Então, não é o Dia das Bruxas, pode ir embora, vai, já passou o Dia das Bruxas. É Natal, vai embora. Meu cameraman é meio louquinho, sabe? Mas enfim, logo chega o Natal, né? E de presente, então, nós vamos conversar sobre a morte de Quincas Berro d'Água. Eu adoro essa história, essa obra do Jorge Amado, que é muito legal, tanto que pedi para os meus alunos lerem, tá? Veja só, essa obra ela foi publicada em 1961, por aí, né? Existem algumas divergências lá, mas é basicamente isso aí. É uma obra maravilhosa. Alguns chamam de conto, outros chamam de novela, mas enfim, é uma história maravilhosa. Jorge Amado não era muito afeito a essa rigidez, né? Tanto na escrita quanto no formato do seu texto, no gênero, né? Então a gente tem que se preocupar muito com isso não. É uma história maravilhosa, tá? Que eu quero contar para vocês. É a história de Joaquim Soares da Cunha. Joaquim Soares da Cunha foi um funcionário público, um pai de família respeitável, que viveu assim durante 50 anos, né, como uma pessoa exímia dentro de todos os preceitos que a sociedade e que os bons costumes pregavam. Mas aos 50 anos, esse homem, o Joaquim Soares da Cunha, resolveu, depois de se aposentar, que ia mudar de vida. E a partir dali, e a partir de um fato que eu vou contar para vocês, ele tornou-se o Quincas Berro d'Água, tá certo? É a história desse homem que eu vou contar para vocês. O Joaquim Soares da Cunha, então, como eu disse para vocês, trabalhou durante toda a vida, foi um exímio pai de família, um cidadão, um funcionário maravilhoso. Essa obra, ela é contada o narrador é um narrador onisciente, um narrador que é um observador e ele sabe de tudo que se passa na obra, tá? Na cabeça das personagens e assim por diante. Mas existem momentos em que o narrador se coloca em primeira pessoa, então vocês vão perceber isso aí em alguns momentos da obra, tá? O espaço onde se passa a obra, tá? É Salvador, ali no cais do Porto, né? E na ladeira do Tabuão. É um dos espaços que eles citam ali durante a obra. Então, durante os 10 anos que o Quincas Borba, confundi os dois personagens, pode, Machado de Assis me perdoe, que o Quincas Berro d'Água viveu ali na ladeira do Tabuão, ele foi considerado o rei dos vagabundos. Isso para a família dele, que é uma família tradicional, cheia de pudores, cheia de moral e bons costumes, era um terror, tá? Mas enfim, trata-se então de uma novela, alguns classificam como conto, né, pessoal, e o tempo é cronológico. Então o que acontece? Na família do Quincas Borba, você tinha lá a Vandinha, que era a filha dele, tá? Tinha a esposa, o Leonardo, que era o genro, e mais a irmã Marocas e o Eduardo, que é o irmão mais novo dele, tá? Então eram 3 irmãos. Quando o Quincas Berro d'Água resolveu que não ia ser mais o Joaquim Soares da Cunha, ele abandonou essa família e foi viver na esbórnia, na boemia. Ele virou um verdadeiro vagabundo. Ele vivia num quartinho e era muito querido de todos, era chamado paizinho da gente, inclusive, tá? Então, o que acontece? Essa primeira morte, por isso que a gente chama de a morte de Quincas Berro d'Água, e alguns, inclusive, tratam, assim, posicionam, acham que acontece até 3 mortes.
A primeira morte é a morte do Joaquim Soares da Cunha, que é a morte moral desse cidadão, porque ele deixa de ser aquele cidadão honrado, que a família admirava tanto, e passa a ser o Quincas Berro d'Água. Então, essa primeira morte é a morte moral, que as pessoas, ele se afastou totalmente daquele círculo de amizade que ele tinha antes e passou a viver, então, na ladeira com os vagabundos e as prostitutas, tá? Então, olha só, essa é a primeira morte. Por que o Quincas Berro d'Água é chamado de Quincas Berro d'Água? Era Quincas por causa do Joaquim, tá? E como ele gostava muito de beber, gostava muito de uma cachaça, um belo dia o dono de um boteco fez uma brincadeira com ele. E ao invés de colocar aguardente e cachaça, colocou água. Mas ele não bebia água, segundo o que conta, que até hoje, né, o próprio livro começa dizendo que ainda pairam muitas dúvidas sobre a morte de Quincas Berro d'Água. Mas enfim, nesse dia, então, ele, por engano, ele tomou um gole d'água e soltou um grito tão estridente que a partir dali ele passou a ser chamado de Quincas Berro d'Água. Mas enfim, aí o que acontece? Depois desses 10 anos vivendo ali na ladeira do Tabuão, né? Ele tinha várias amantes, mas a amante principal ali era Quitéria do Olho Arregalado, né? É um nome esquisitinho, ela chorou muito, inclusive, quando o Quincas morreu. O que acontece? Um belo dia, o Quincas estava lá no seu quartinho e acaba morrendo. Né? E uma amiga dele, ele forneceu algumas ervas para essa amiga, né? Ela chega ao quartinho e vê que ele tá morrendo. Aliás, que ele morreu. Tá morrendo, ele morreu, tá? E no começo ela nem percebe que ele morreu, continua conversando com ele, e ele tá lá deitadão com o dedo do pé saindo do furo da meia, porque a meia tava com um furinho lá e o dedão dele ficava lá. E o Quincas sempre com um sorrisinho irônico ali nos lábios, né? E ela achou que ele tava numa boa, mas não tava morto. E aí o que acontece? Corre daqui, corre dali, ela se assustou, chama um, chama outro, e um dos amigos do Quincas percebeu que ele estava morto e tal, e foi avisar a família. Aí começa uma situação diferenciada, porque a família se apavora com essa situação, né? E resolvem que tem que fazer um velório. Arruma daqui, arruma dali. Resolveram que iam fazer o velório ali no quartinho do Quincas mesmo, porque levar para casa dava trabalho, ia ter que explicar para todo mundo, né, que o Quincas estava vivo, não estava morto, né, todo mundo achava meio que ele já estava morto, o pessoal deixava no esquecimento mesmo. Então fizeram ali o velório no quartinho do Quincas mesmo. A Wandinha, que era a filha dele, né, a Wanda, mandou chamar um pessoal da funerária, eles arrumaram o Quincas, colocaram um terno nele, fizeram uma pintura, tal, enfim, prepararam o defunto para o velório. A certa altura, todo mundo foi ficando meio cansado, a tia Maroca Zenas ficou cansada, o tio também, Leonardo também, Wandinha também, e chegaram alguns amigos do Quincas. E esses amigos ficaram, né, ali, velando o Quincas, né? E à medida que eles velavam o Quincas, né, eles choravam, eles se lembravam do Quincas, né? Faziam várias recordações. Então eles ficaram ali no velório, né, muito tempo conversando com o Quincas, né? Até que esses amigos, 4 desses amigos, que é o Curió, o Negro Pastinha, o Cabo Martim e o Pé de Vento, resolveram que o Quincas não estava morto, que ele estava dando risada e pregando uma peça neles. Aí, já tinham bebido bastante também, porque todos eram bem afeitos à bebida, resolveram sair para passear com o Quincas. Exatamente, pessoal. Saíram para passear com o defunto, acreditam? Pois é, e saíram, passearam, foram nos botecos, andaram pela ladeira, e foram, e de repente acabaram que eles queriam que o Quincas fosse para o mar, porque apesar de não ser marinheiro, o Quincas gostava muito do mar. E entraram com o Quincas numa embarcação, num barco. E começaram a andar e festejar, e ir lá navegar com o Quincas, assim, para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para cá. E o que acontece? De repente, bate uma onda muito forte no barco, eles não conseguem segurar o corpo do Quincas Berro d'Água e o Quincas cai na água.
E aí, tem uma frase aqui que eu quero mostrar para vocês, ler para vocês, que é a última frase do Quincas, que diz assim, ó: me enterro como entender. Na hora que resolver, podem guardar seu caixão para melhor ocasião. Não vou deixar me prender em cova rasa no chão, e foi impossível saber o resto de sua oração. E assim acontece, então, a segunda ou até a terceira morte do Quincas Berro d'Água, que foi quando ele se jogou no mar e ali ele morreu. Vamos aí, morreu para os amigos, pelo menos. Então, essa é uma obra, assim, bem interessante, uma obra rápida, fácil de absorver, retrata muito bem a linguagem do povo, das camadas mais pobres, mais simples da Bahia, faz uma crítica ferrenha à burguesia, e enaltece os costumes e a vida, o cotidiano dessas pessoas mais pobres. É um texto poético, um texto debochado, mas é um texto maravilhoso. Esse, então, é Jorge Amado. Eu gosto muito de vários livros do Jorge Amado, mas esse em especial me chama bastante atenção porque ele é muito divertido. Realmente, se você não leu ainda, leia, porque como eu sempre digo para os meus alunos, não há nada, não há comentário nenhum que eu possa fazer aqui que substitua a leitura do livro, tá certo? Leia e leia sempre, dieta literária sempre, tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Um beijo, então até a próxima, aproveitem. Salvem a professorinha. Tchau!